Faça dinheiro com essa estratégia de ferramenta Fibonacci. Se eu fosse você, ficaria até o final da aula, que eu tenho certeza que você vai curtir muito, porque é um operacional que dá muito dinheiro. Olá, vencedor e vencedora da Bolsa, tudo bem? Seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a mais uma aula aqui no canal. Se você ainda não me conhece, muito prazer. Meu nome é Marcos Bassani, conhecido como Marquinhos no mercado financeiro. Opero nesse mercado há aproximadamente 22 anos. Sou professor do Hub 3, da parte educacional da Bolsa de Valores. Isso aqui sou eu lá na Bolsa dando aula. E hoje nós temos uma aula muito legal. Que aula que você vai aprender? Como lucrar utilizando a ferramenta Fibonacci. Você sabe que Fibonacci é uma ferramenta extraordinária. Aqui no canal você vai encontrar diversas dicas, sacadas, insights sobre Fibonacci. Mas hoje eu quero te explicar duas retrações de Fibo que podem gerar bastante lucro aí no seu operacional. Então, o que que eu vou fazer? Primeiro, eu vou te dar a dica de leitura, se você quer aprofundar a sua experiência, o seu conhecimento sobre Fibonacci. Eu vou fazer alguns desenhos e vou para o gráfico para você saber exatamente como faz as entradas da maneira correta. É surreal. Então vamos lá, vou compartilhar a minha telinha para a gente começar os ensinamentos. Primeiro, eu não ganho nada da Amazon, não ganho nada de autores de livros, de editoras para fazer essa divulgação. Então, se hoje você está no nível iniciante barra intermediário, tem esse livro aqui que é bastante legal, chama Elliott Wave Fibonacci. É um livro que tem tradução para o português, tanto na versão física quanto na versão em PDF, tá? Ele fala basicamente como conciliar as retrações de Fibonacci com as ondas de impulsão e correção de Elliott, né, desenvolvido em 1936, e mostrando as retrações de Fibo e alguns tipos de entradas que você pode fazer em relação a isso. Agora, se você está no nível intermediário e quer ir para um nível avançado, eu aconselho você a investir nesse conhecimento que é o Fibonacci Trading, da Caroline, um livro americano também com tradução para o português, onde ele vai no detalhe do detalhe do detalhe do detalhe sobre Fibonacci para você que está no processo de transição de carreira, para você que quer viver de bolsa de valores. É um livro bem interessante para você investir, ok? Visto isso, esse operacional que eu quero passar para você, você pode utilizar no mercado brasileiro, tá? No mini índice, no gráfico de 5 minutos e no mini dólar, no gráfico de 5 minutos. Tudo bem? O que que consiste? Nós vamos trabalhar com as retração de 23,6% da pernada e a retração de 11,8% da pernada, que eu já vou explicar no detalhe o que isso significa. Beleza? Então vamos colocar aqui algumas situações. Como que você vai utilizar esse operacional? Você pode utilizar esse operacional em qualquer horário do dia, seja no mini índice ou no dólar, ok? Sempre lembrando de utilizar esse operacional no gráfico de 5 minutos. Então, eu sempre preciso ter uma regra básica. Qual é o movimento que o mercado está fazendo? Eu tenho que ter uma tendência prévia de alta ou uma tendência prévia de baixa. Então, por exemplo, imagina que você está no começo do pregão e você tem a primeira barra do dia. Vamos falar que seja uma barra verde. Pode ter sombra em cima, sombra embaixo, não tem problema. Qual que é a tendência daqui? Eu não faço a menor ideia. Eu preciso que o mercado comece a se desenvolver. Tá? Exemplo, que eu tenha um princípio de um movimento de alta, comece a formar a primeira linha de impulsão de Elliott, a primeira linha de movimentação. Se eu tenho exatamente esse contexto aqui, eu começo uma tendência prévia de alta. Se eu tenho uma tendência prévia de alta, eu vou pegar os extremos, sombrinha com sombrinha, e vou fazer uma retração de Fibo. Então, se o mercado está subindo, eu vou fazer uma junção de barra de Fibo de sombra a sombra, de baixo para cima.
Então lá vai estar mostrando diversas retrações, né? Retração 38,2, 50, 61,8 e assim por diante. Só que aqui na parte de baixo nós teremos duas retrações, que é justamente o que fala os livros que eu indiquei para você, que é o derivativo da Lei Áurea de Fibonacci, que é a retração de 23,6% da pernada e a retração de 11,8%. Essas retrações é onde o institucional, os bancos, costumam fazer preço médio das suas posições. Então imagina a seguinte explicação. O banco veio, comprou, 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 e em algum momento ele vai querer desovar, ou seja, ele vai querer realizar lucro. Então é muito natural que eu tenha um movimento parecido com esse. Então, se fizer sentido para o banco comprar, ele costuma comprar mais ou menos nessa região. Não é que o banco utiliza Fibonacci para comprar, não é isso. É que essa ferramenta, ela mostra o preço intrínseco de onde o institucional costuma fazer mais aportes de compra. Então, nessas regiões de 23 e 11,8 são regiões que nós vamos às compras, tá? Nas duas regiões. Você pode até fazer uma desova de ordem, colocar um pouquinho de compra aqui, um pouquinho de compra aqui. O stop, qual que é? Se você utiliza o índice futuro, você vai utilizar um stop de 150 pontos. Se você utiliza o mercado de dólar, você vai utilizar o stop de 5, ok? Qual é o alvo, Marquinho? Pelo menos a gente vai levar isso aqui até o topo anterior. Pelo menos até o topo. Para completar as ondas, onda de impulsão, correção e impulsão. Em algumas vezes nós somos muito felizes e a gente consegue pegar movimentos ainda maiores, tá? Eu vou te dar alguns exemplos. Então tira um print dessa tela para você não esquecer. Dúvida: preciso olhar a média móvel? Preciso olhar algum outro indicador? Banda de Bollinger, volume financeiro, estocástico, MACD, FR, livro de oferta? Não, porque a ferramenta Fibo já está mostrando o preço intrínseco do ativo. Então não há necessidade de você olhar outras coisas. Marquinhos, preciso olhar volume financeiro, preciso olhar Superdom, preciso olhar Times and Trades, agressão de compra, agressão de venda? Não há a necessidade, ok? Como que fica isso na venda? Vamos dar um outro exemplo. Imagina que você está lá do gráfico meio-dia, no mercado de mini dólar. Você percebe que o mercado começou a desenvolver uma tendência prévia de baixa. Então ele está fazendo barras descendentes, ok? Visto isso, você vai fazer uma junção de Fibo, utilizando exatamente os dois extremos das barrinhas, lá em cima da máxima para a mínima. Como o mercado está caindo, você vai fazer uma junção de fibra de cima para baixo. E quando você traçar, vai mostrar exatamente aqui as retrações. Então, um pouco mais aqui estará a retração de 23,6 e um pouco mais na parte superior a retração de 11,8. Como o banco ele vendeu bastante, em algum momento ele vai precisar recomprar. Então é natural que depois de um movimento de forte e baixo, o mercado costume fazer exatamente essa onda de correção de preço. Então, exatamente nessas duas retrações, a gente coloca um pouquinho de venda em 23, coloca um pouquinho de venda no 11,8. Então, você pode fazer uma desova de ordens, colocar um pouquinho de ordem em cada um. Os stops são 150 pontos para cada ponto que você vendeu, tá? Ou seja, se eu vendi no 23, o stop é de 150. Se eu vendi em 11,8, o stop é de 150, ok? A ideia é que o institucional venha, pegue as suas ordens de venda e automaticamente vá até, pelo menos, até o fundo anterior, que no caso seria aqui. Em alguns casos, a gente é muito feliz que a gente consegue pegar uma super tendência de baixa, ok? Tira um print para você ver. Como que fica isso na prática? Então vamos dar uma olhadinha aqui no mini índice, vamos dar uma olhadinha no mini dólar, ver se você consegue enxergar. Isso aqui é o dia de hoje que eu estou fazendo essa gravação, dia 10 de setembro. Então pega o começo do dia aqui de hoje, ó. Barra um, barra 2, barra 3. Conseguiu perceber que o mercado fez uma linha de tendência? Você vai vir aqui do lado na ferramenta Fibonacci e vai juntar de ponta a ponta e vai mostrar exatamente a retração de 23 e 11,8. Se você não tem essa retração no gráfico, como é que faz para você colocar? Clica com o botão direito, vem aqui em propriedades de Fibonacci.
vem na aba níveis e digita 11,8, 23,6. E inclui essas retrações na pernada aqui. Clique em definir como padrão e OK. Então, toda vez que você traçar, vai estar mostrando exatamente lá. Então, olha que interessante. Pegou a pernada de baixa, eu vou colocar uma venda aqui na primeira retração e vou colocar mais uma venda também na parte superior. Posso colocar só uma ou outra? Pode, mas geralmente eu faço uma desova de ordens. O stop acima, 150 pontos, tá? 150 para a primeira retração, 150 para a outra. Então, olha que interessante. O mercado vem, pega exatamente esse movimento de mercado e começa a fazer uma correção bem interessante. Você vai começar a ver que em alguns casos nem tem a necessidade de você buscar o fundo anterior. Às vezes um próprio movimento de correção é interessante, tá vendo? Ó? Num tiro curto, em 5 minutinhos, né, de mercado, pega um movimento bem interessante. E você percebe como que as retrações elas seguram muito bem. Tá vendo? Marquinhos, é sempre uma regra que o mercado vai buscar o fundo anterior. A gente vai fazer de tudo para buscar o fundo anterior, mas em alguns casos pode ser que o mercado não desenvolva. Então, qual que é a dica que eu te dou? Pegou a venda, mercado começou a descer 60, 80 pontos, pega esse stop que está aqui em cima e já joga no break-even, joga no 0 a 0. Porque se em algum momento o mercado não desenvolver, ou seja, ele não empurrar para baixo, pelo menos você já fez um belo de um lucro, faz uma bela de uma parcial e o seu stop ele está exatamente protegido, ok? Pegando outro dia aqui, para te mostrar. Olha lá, pegar o dia anterior, dia aqui, ó, esse dia aqui, dia 8 de setembro, dias atrás. Primeira barra do dia, uma barra vermelha. Segunda barra do dia, barra vermelha. Você conseguiu perceber que ele está pegando uma tendência prévia de baixa? Então, o que que você faz? Faz um Fibonacci de ponta a ponta. Em algum momento, o mercado ele vai tentar corrigir. Tá vendo aqui na parte de baixo, ó, Candle 7 deixou uma sombrinha. Então você vai fazer um ajustezinho. Conforme o mercado vai desenvolvendo, você vem ajustando o operacional. O que que aconteceu? O mercado foi lá, pegou a minha venda em 23,6. Tá vendo, ó? E o mercado pegou uma super tendência de baixa. Não é a todo momento que isso acontece, mas quando acontece é bem interessante. A ideia é tentar levar no fundo anterior, 370 pontos. Nesse caso aqui, o mercado caiu 1.500. Bacana. E no mercado de dólar? Vamos dar uma olhadinha? Bom, antes de eu mostrar aqui no mercado de dólar, eu quero te convidar para se inscrever aqui no canal. Aqui no canal você vai encontrar mais de 2.100 vídeos nesse exato momento de bolsa de valores, técnicas, insights, resultados de graça aqui para você. Tá? Então aproveita para se inscrever e deixar o seu like. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se te interessa, se agrega valor a você, digita aqui no comentário a palavra Fibonacci. Aí eu trago mais estratégias para você. Digita aqui no comentário Fibonacci. Beleza? Vamos lá, vamos pegar no mercado de dólar. Pegar o dia 10 de setembro também. Tá vendo essa primeira barra do dia? Primeira barra, segunda barra. O mercado começou a ganhar um direcional de baixa. Faça um Fibo da máxima do 1 para a mínima do 2. Começou o dia. A barra de número 3, ela renovou mínima. Então eu venho e faço um novo ajuste. Onde está minha venda? Em 23 e 11,8. Mercado foi e pegou a minha venda em 23 e também pegou a minha venda em 11,8. E o mercado foi e pegou um movimento de baixa muito forte. Olha que interessante. Até o fundo anterior, 9,5 pontos e o mercado chegou a dar 24. E isso você pode utilizar em qualquer horário do dia, basta você ver a tendência prévia do mercado. Qual que é a dica? Faça isso primeiro no simulador, porque você vai treinar, pode ser que você junte barras erradas, não se atente ao movimento de mercado. Faz isso diversas vezes até que você consiga ficar confortável nesse tipo de operação. Ficou confortável? Aí você vai para a conta real dentro do gerenciamento, sem cometer nenhum tipo de loucura, porque você vai ver que é muito interessante. Para você que tem muita dificuldade de buscar muitos pontos, esse é um operacional bem bacana que você pode utilizar. Fechou? Então aqui no comentário digita Fibonacci que eu venho na próxima aula com conteúdo ainda melhor do que esse. Obrigado e bons estudos!